Paralelismo imediato. O verso ou sentença se conclui ou está ligado no próximo verbo ou no próximo verso ou sentença. Aí a gente vê porque assim, ó, não tem jeito. É o Salmo 119 um exemplo, que é o melhor. Quer ver, ó? Vamos lá pro Salmo. Opa, lamentação aí não. Salmos 119, 1. Ó. Você tá enxergando esse Aleph aqui? Você tá enxergando esse Bet aqui? Você tá enxergando esse Gimel? Ele tá dizendo que é em relação a essa questão. Paralelismo. Onde que está ligado o que vem seguinte com o anterior. Por exemplo, a gente poderia falar que naquele salmo lá o primeiro trecho é 1, o primeiro trecho é 2, o primeiro trecho é 3. Tá? Beleza, se o terceiro trecho é 3, quer dizer que tem o que antes? 1 e o 2. Não tem jeito de eu falar que ele é terceiro sem a existência do 1 e 2. Tá? É isso que está querendo dizer em relação a um depender do outro. Ou seja, se você olhar todas as divisões do Salmo 119, ele está querendo dizer para você o seguinte: tudo está interligado. Tanto é que ali fala juízos, conserto, mandamento, lei, palavra. Todos esses 5 que a gente acabou de falar é tudo relacionado com as escrituras. Lá em Salmo 119. Ainda, dentro da literatura poética, existem outras formas de texto. Por exemplo, poesia simples, que não tem tanta coisa desenvolvida. Tá lá em Naum 3, 2 e 3. Poesia que fala sobre uma ação ou um efeito. Tá lá em Jeremias. Perdão, Juízes. Falei errado. Juízes 5, 25 ao 27. Poesia que faz referência a alguma coisa. Vamos olhar lá em Cantares. Cantares 2:1. Cantares 2:1. Olha aí que legal, ó. Eu sou a flor que nasce na planície de Saron, o lírio que cresce no vale. Ó, tá vendo o lírio? Flor. Ok? Tá vendo crescer? Nascer. Tá vendo vale? É uma planície. Tá? Então, é essa questão de referenciamento que se tem em relação à poesia. Outra, uma observaçãozinha. Nesse tipo de poesia, a de referência, tá? Que a gente acabou de falar. Pode-se perceber a indicação de coisas concretas para não concretas. Coisas concretas para não concretas. O que seria? Nasce a flor que nasce na planície. Que flor que é? Está falando genérico. Então seria todas. Não tem como você falar qual que é por causa disso. Tá? Só que ele dá uma explicação, o texto, de qual flor que está tratando. Ou seja, parte da parte maior, lembra do bolo? Tem que ter o bolo inteiro, para depois uma coisa menor ou específica. Tá? Textos poéticos
testamentários ou textos poéticos no Novo Testamento. Olha só que interessante, hein? Para estes, os princípios são os mesmos, basicamente, usados no Antigo Testamento. Lembra que a gente chegou e falou sobre Lucas 15, sobre as parábolas? Que é um tipo de ensinamento, que é um tipo de ilustração, que é um tipo de paralelismo, por isso que tem da ovelha, da dracma e depois do filho? Olha lá em Mateus 7:7. Mateus 7:7. Olha lá. Peçam e beberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Aqui, ó. Tem uma atitude, ó. Atitude de pedir, atitude de bater e a atitude de procurar. A partir do momento que eu peço alguma coisa, eu não encontro. Porque eu só encontro se eu estou procurando. Tá? Opa, peraí. Outra. Não tem jeito de eu bater e receber. Não tem jeito em si. Porque eu estou batendo. O que eu acabei de receber? Vou ser bem sincero, dor no dedo. Tá? Então tem essa questão desse paralelismo, ok? Sinônimo. Ou seja, tá dando a entender que a ação, ou seja, a atitude do indivíduo tem que ser a mesma. Ou seja, uma ação, não uma questão de ficar parado ou estagnado, tá? Outra, paralelismo antitético, que é esse daí também, tá? Paralelismo gradual, ou seja, vai aumentando até chegar num final. Paralelismo de repetição, que é o que a gente falou, que não quer dizer que ele está repetindo a mesma coisa, mas o assunto é o mesmo, só que com outras palavras. Tem esse probleminha às vezes. Vamos lá no My Bible para ver Apocalipse 13:10. Ó. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, o que vai acontecer? Morrerá. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Destinado, estiver. Tá, mas isso aqui, ó. Perdão. Ó, o estiver, destinado. Quem é pessoa ou indivíduo. Aí vem só a mudança em si. Lembra, ó? A prisão será para o preso. A morte será para o morto. Ou seja, está falando da mesma coisa. Uma coisa é assim, ó. O que o texto está querendo dizer. Se alguma coisa está destinada a outra coisa, vai acontecer. O preso só vai ser preso quando existir prisão. O morto só vai existir quando existir a morte. Não existe a questão assim, ó, padaria sem pão. Não existe. Ah, mas espera aí, era melhor eu falar de padeiro. Porque às vezes você pode comprar de outra padaria e vender no seu comércio. Tá? Naquele trechinho, pedacinho, você se torna uma padaria, porque comercializa pão. Mas não necessariamente que tem que ter um padeiro. Só que um padeiro que trabalha num açougue não é padeiro. Por quê? Porque o padeiro ele depende de uma padaria. Tá vendo que para você vender pão, você não depende do padeiro.
Mas o padeiro, para ser padeiro, depende do quê? De uma padaria. Tá bom? E também o paralelismo simbólico. Depois vocês analisam o que está dizendo lá, tá? Em João, capítulo 20, versículo 21. Existem ainda outras formas de texto, como louvores. Esse daqui mesmo, ó, é uma canção linda, que é muito conhecida, que fala sobre o Magnificat, tá? Tem também declarações, certo? O que seria uma declaração? Falar uma coisa afirmativa. Tem também hinos ou cânticos, tá? Esse daqui, só para ter ideia, pode se encaixar nisso daqui, ó. Só que aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é assim, ó, louvores é uma coisa, hino é outra e cântico é outra. Por exemplo, você pode cantar a respeito de alguma coisa? Posso. Posso. Salmo 19:1. Porque Salmos é uma reunião, uma organização de cânticos. Salmo 19:1. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento declara o Senhor. Vamos lá no Salmo que é mais fácil. Às vezes nós tá meio voando. Pera aí. Salmo 19:1. Ó. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Ele poderia falar assim, ó. Os céus proclamam a sua própria glória, ou a sua glória. Tira o Deus daqui. Tira. O firmamento demonstra a habilidade que ele tem. Tira as suas mãos porque está referenciando a Deus. Teria essa possibilidade? Sim. Sim. Porque ele estaria cantando algo que, vamos dizer assim, ele acha. Só que no caso, por que isso daqui é um louvor? Porque tá vendo aqui, ó, os céus proclamam a glória de Deus. Então não tem jeito de nós deixarmos de entender o seguinte: louvor só a Deus. Ah, mas aquela música lá fala soldado ferido, como tem. Será que é louvor? Será que é cântico? Cantar, nós poderíamos cantar aqui, a terra é maravilhosa. Tá vendo aqui, ó? Vamos aos céus. Os céus é maravilhosamente azul, é lindo, é grandioso. A terra chega e ela é magnífica por causa das suas montanhas, por causa da sua forma. Eu poderia, certo? Aí se torna um cântico, mas já pensou, você fala assim, eu adoro. Um exemplo de adoração, tá? Não o exemplo de gostar. Eu adoro a terra me salvou, a terra chegou e fez coisas por mim que eu nem imaginava. Tá? Isso não dá para acontecer dentro de um louvor, mas de um cântico até que dá, de modo figurado em si, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, tá bom? Ainda tem composição poética, tem essa questão de atos proverbiais. Por que eu não coloquei nada aqui? O que seria um provérbio? Não? Um provérbio, na verdade, é um direcionamento com um fundo que traz um sentido moral que possa nos ajudar a refletir coisas morais, tá? Tem resumo de alguma coisa e tem também textos poéticos neotestamentários que seria a conclusão. Olha lá o que seria a conclusão em Mateus 27, Mateus 23, 27.